Olá, Sweet! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Lola e esse é o Sweet Freedom. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como que eu fiz o bem casado que eu dei de casamento pra minha sogra. Que não sabe que isso aqui é minha sogra. Vamos descer abaixo, descer abaixo, descer abaixo. E eu vou mostrar pra vocês o processo do bem casado que eu fiz em dezembro. E estamos em janeiro, finalzinho de janeiro. Eu tive tempo só de fazer o vídeo hoje. Tudo bom? Então, antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra não estar perdendo o vídeo. Se perdeu, faça a maratona Sweet Freedom. Então, vamos pro vídeo. Antes de eu ter feito essa receita, que eu cheguei numa conclusão de uma receita, eu fiz teste com várias receitas. Sim, eu fiquei praticamente uma semana fazendo testes de receita de bem casado. Porque, gente, o bem casado, ele é um pouco doce, porque vai muito açúcar na massa e vai muito açúcar depois de pronto, né? Que tem que finalizar e vai muito açúcar. E eu achei um pouco doce demais. Porque o doce de leite, dependendo, ele é muito doce. Eu optei por pegar um doce de leite que seja um pouco mais escuro, pra não ficar tão doce, e mesmo assim ele ficou um pouquinho doce. E aí eu acrescentei outras coisas que no vídeo vocês vão ver. Eu testei peneirar o ovo pra ver se fica mais fácil. Porque se a gema separar da clara, então o processo ia ficar muito fácil. Porque, gente, eu fiz 151 bem casados. E o engraçado é que na festa eu só vi 40. Ai, buffet, eu sei como é que funciona os buffets. E eu tentei peneirar o ovo pra ver se ele soltava da clara, pra agilizar o processo. Pelo que eu vi, não aconteceu. Não sei se porque a peneira precisa ser um pouco mais larga entre os buraquinhos, mas não funcionou. Então foi no manual mesmo. Lembrando que a receita vai estar no link da descrição, tá bom? Então, para de preguiça, clica no link da descrição e vai ver a receita completinha, tá? Uma coisa bem importante, precisa separar as gemas da clara e não pode deixar nenhum resquício de gemas na clara, porque senão ela não vai criar ar e ela não vai crescer, ok? Eu fiz o teste 2 vezes, eu coloquei um açúcar direto, sem ir aos poucos. E eu testei colocando o açúcar aos poucos. Eu vou te falar que a massa ela ficou muito melhor adicionando açúcar aos poucos. Então, quando você vê que a clara tá começando a criar uma espuminha na batedeira, vai adicionando o açúcar aos poucos que a sua massa vai dar bom.
peneirar a farinha aos poucos, com a ajuda do fouet, pra gente não tirar a aeração. Então, de dentro pra fora, de fora pra dentro, com delicadeza. Sim, na confeitaria a gente precisa ter muita paciência, muito amor ali pra entregar, porque se a gente for misturar massa com agressividade, a gente pode tirar a aeração, porque a farinha é uma coisa pesada. Ah, tem uma coisa da farinha também. Se tiver muito frio, a farinha ela vai estar mais úmida. Então, se você estiver fazendo essa receita no frio, peneire 2 vezes a farinha. Nessa receita eu estou utilizando raspas de limão. Na receita tradicional do bem casado, não vai raspas de limão, mas eu coloquei na massa, eu preferi colocar na massa porque eu achei que fica mais gostoso. Eu fiz 2 testes, eu coloquei na calda, que eu vou ensinar depois. Eu achei que saiu totalmente da proposta do bem casado, porque o gosto do limão ele ficou presente. Ficou ruim? Não, mas não foi a proposta. Então eu pensei, vou adicionar raspas de limão na massa. Pode ser raspas de limão ou de laranja. Ou nada, se você quiser. Preferência é sua. Mas eu coloquei e ficou muito gostoso. Lembrando, forno 180 graus. Não vou falar os minutos, porque o bem casado pode ser feito de várias maneiras. Você pode fazer no saco de confeitar, que foi o que eu fiz. Você pode fazer numa forma retangular inteira, depois cortar com os aros, também fica legal. Ou você pode fazer em forminhas pequenininhas separadas. Depende do trabalho que você quer ter. Eu preferi colocar no saco de confeitar para mim ter um padrão de tamanho. Eu tive o padrão de tamanho? Não, porque eram 151 bem casados. Se fosse 20, 30, 10, ia sair mais padronizado. Gente, foi 3 dias de produção. 3 dias. Deu pra ficar padronizado? Não deu. Ficou gostoso? Ficou uma delícia. É o que importa. Independente da maneira que você for fazer bem casado, você precisa untar bem a forma. Ou utilizar o papel manteiga, que foi o que eu fiz. Eu vi uma menina que ela usou papel toalha. Eu vou testar o papel toalha e depois eu vou trazer aqui pra vocês. Eu achei bem interessante, porque o papel manteiga é bem caro. Colocou a massa na sua forminha ou na sua formona, dá umas batidinhas assim de leve embaixo pra tirar o ar.
Não precisa deixar descansar. Bateu, coloca direto no forno. Esses bem casados que eu fiz, ele ficou mais ou menos 7 minutos no forno. O meu forno, ele é diferente, ele não é a gás, ele é elétrico. Então, quanto mais tempo ele fica quente, mais rápido ele assa. Então, as minhas primeiras fornadas foi 7, 8 minutos. Depois, durava 5, 4 minutos, porque o forno ficava quente. Eu levei só pra assar as massas, eu acho que foi umas 4 horas. Ele é creme de leite com doce de leite. Você pode comprar o doce de leite já e não precisa nem colocar o creme de leite se você não quiser. Mas eu preferi fazer um brigadeiro de doce de leite pra mim tirar essa doçura do doce de leite. E uma dica, doce de leite, quanto mais escuro, melhor. Aqueles clarinhos, não é bom não, gente. Antes de ligar o fogo pra mim fazer o brigadeiro, eu misturei o doce de leite com o creme de leite, misturei ele bem, até ele ficar numa corzinha só. E depois eu liguei o fogo bem baixinho e deixei ele lá mexendo como se fosse um brigadeiro mesmo. Deixei mexendo até eu ver o ponto. O ponto é eu pegar com a colher, ver que ele vai cair em bloco, porque ele vai esfriar, gente. Esfriando ele vai pegar mais consistência. Finalizou o seu brigadeiro, você vai colocar em um recipiente e cobrir com plástico filme para ele não criar aquela película de leite. Se vocês forem fazer o brigadeiro que nem eu fiz. E, gente, ficou divino. Na real, na moral, ficou muito divino. Vocês podem armazenar o doce de leite na geladeira por 24 horas. Depois vocês vão retirar, dar aquela misturadinha para ele ficar mais cremosão. Se vocês quiserem fazer com saco de confeitar, vocês podem também. Mas eu peguei a colher e é isso. Não coloquei em saco de confeitar nem nada. Mas vocês podem, da maneira que vocês quiserem. Eles estão recheados, agora a gente vai mergulhar ele na calda, que é apenas açúcar e água. Lembrando que o açúcar precisa, sim, ser de confeiteiro. Açúcar de confeiteiro, porque ele vai dar aquela crostinha quando ele já estiver frio. Uma coisa que eu tô percebendo e que eu tô amando é todos os doces que eu estou fazendo, é pudim, é o bolo, é torta. Ele pega mais sabor quando é no outro dia. No dia que a gente finalizou, ele fica gostoso? Fica, mas no outro dia ele fica tão saboroso, tão gostoso, e ele fica com aquela crostinha. Ai, gente, me deu água na boca, na real. Então, já finalizado, eu fiz os testes também. Eu mergulhei todo bem casado nessa calda, e o outro teste foi só colocar por cima. Eu prefiro só por cima, porque o bem casado ele fica muito úmido, e é uma coisa que eu não gosto. Bolo muito molhado não é a minha vibe, não gosto. Mas tem gente que gosta, cada um tem o seu gosto, não é mesmo? Então, eu preferi molhar só a parte de cima. Porque como eu fiz em disco, dentro tava fofinho.
Tem gente que faz o bem casado grande, aí eu acho que precisa molhar mais por conta da grossura. Mas como é um bem casado que é bem fininho assim, eu acho que não precisa mergulhar. Só colocar na parte de cima e na parte de baixo, deixa numa grade para ele secar, depois vocês embrulham. Eu preferi assim. E por último, peneirar o açúcar de confeiteiro por cima. Eu vi muita gente colocando o açúcar de confeiteiro numa travessa e vai sacudindo. Também pode, ou vocês podem peneirar. Aí dá a opção de vocês. Eu peneirei. E como decoração, eu não peguei aquela que é própria pra bem casado, porque tem aquelas que é própria pra bem casado. Eu não peguei ela não porque eu não achei ela bonita. Eu queria um papel que fosse transparente, porque eu colei adesivo em cima e as florzinhas. Essas florzinhas é muito fácil de você encontrar. Depende muito do preço de onde você vai pegar. Vende na Shopee, vende na internet. Eu peguei a minha lá em Santo Amaro. Assim, época de Natal, que foi no Natal que eu peguei, tava muito cara. Pode ser que em dias normais seja mais barato. Eu não peguei o papel de bem casado porque ela estava muito cara e não ia compensar pra mim pegar. Ela tem dois lados, ela tem aquela que é papel alumínio, que ela tem as cores, e ela já vem com plástico, que é pra você colocar o plástico e depois o papel alumínio com as cores. Eu achei muito caro. Eu não lembro na época, eu acho que tava R$23. Eu acho que vinha 30 unidades e, gente... Aí o que eu fiz? No Mercado Livre eu comprei aqueles plásticos que é pra brownie e eu fui embrulhando, passei a fitinha e coloquei um adesivo, que eu criei o adesivo, que foi na Shopee, e eu coloquei as florzinhas, eu achei que ficou muito bonitinho. Eu amei fazer os bem casados, nunca fiz bem casado na minha vida. E eu comecei a testar várias receitas e eu cheguei numa receita conclusória que eu amei e que eu vou deixar aqui pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de ajudar o canal, deixando o seu like, se inscreve nele também. Comenta alguma coisa aí, se você tem alguma dica pra me dar sobre o bem casado, porque eu vou estar aceitando. E me conta qual é o doce de casamento que vocês gostam, se você chegar até o final. Então, beijo, até a próxima.